Queridos amigos, senhoras e senhores, uma coisa interessante em nossa vida refere-se a nossos hábitos. Nós temos vários hábitos, alguns perniciosos, que se transformam em tiques nervosos, hábitos de grosseria, hábitos que a sociedade coloca na nossa conduta do dia a dia. Mas quando eu li a frase, o hábito faz o monge, eu fiquei achando interessante que nós estudássemos acerca desse tema, mesmo porque essa frase, ou nesta frase, a palavra hábito pode ter duas significações principais. O hábito como a vestimenta sacerdotal. O hábito faz o monge. A vestimenta sacerdotal caracterizaria o monge. Seria uma pergunta se essa vestimenta seria suficiente para identificar o monge, ou por outra, como alguns dizem, o hábito não faz o monge, porque o monge ele independe do seu hábito. Mas a palavra hábito tem uma conotação para nós espíritas muito interessante, muito oportuna. O hábito no sentido de repetição, de habitualidade. E por que é que eu digo que para nós é importante? É importante por uma razão muito simples. Nós somos criaturas com defeitos. Eu não digo mais defeitos do que virtudes. Não, não é bem assim. Nós temos mais virtudes do que defeitos. Isso eu afirmo baseado no Livro dos Espíritos, na segunda parte, em que divide a ordem dos espíritos em três tipos. Os de primeira ordem, os espíritos puros. Essa ordem, acredito que não seja pertencente a nós, onde exige-se perfeição absoluta, o máximo de conhecimento, de sabedoria e de virtudes. Esse nível, acredito que esteja fora do nosso patamar. Mas o segundo nível, dos espíritos bons, em que predomina o interesse do bem sobre o mal. É nessa ordem que eu me coloco, que nos colocamos na ordem dos espíritos bons, ou seja, aqueles que o bem ultrapassa ainda que um pouco a índole má. Os interesses espirituais são maiores do que os interesses materiais. A terceira ordem, a ordem dos espíritos impuros, é aquela ordem que envolve as personalidades cujo interesse da matéria suplanta o interesse do espírito, em que é desinteressado por oração, por religião, por reforma íntima, ou seja, a matéria está acima para eles do espírito. Por esta razão, eu me coloco e coloco a todos no estágio intermediário entre o espírito puro, que será o nosso desiderato, e os espíritos impuros, de onde nós
procedemos. Então, dentro dessa gama de informações, a gente fica se colocando na seguinte questão: se eu estou classificado como um espírito bom, em que predomina em mim mais o bem do que o mal, quer dizer que eu tenho muita coisa ainda a ser corrigida. E o que fazer para que a gente se corrija? Que atitudes, que técnicas devemos usar para vencermos a nós próprios? Então, hábito também, a palavra hábito também significa aquela repetição de experiências a tal ponto que ela participa da nossa personalidade, passa a fazer parte da nossa índole íntima. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 685A, no final ele faz um comentário seguinte sobre a nossa educação, sobre a educação do ser humano. Então ele coloca que a educação é importantíssima, mas não estou me referindo, dizia Kardec, à educação intelectual. Não é esta educação que eu me reporto. Eu me reporto à educação moral, mas não me refiro à educação moral dos livros, das leituras, a educação moral que eu conquisto teoricamente. Eu me refiro à educação moral adquirida por hábitos. Porque, diz Kardec, a educação é fruto de hábitos adquiridos. Parece uma explicação teórica, mas é de uma profundidade fantástica. Se a educação se conquista por hábitos adquiridos, e se nós pretendemos sair da classificação de espíritos bons para espíritos puros, então nós precisamos criar hábitos melhores. Mas, por outro lado, nós sabemos que não temos muitas qualidades. Eu me refiro a mim. Dentro de mim eu não tenho muitas qualidades. O que fazer para enfrentar esses meus problemas internos? Aí veio a frase: o hábito faz o monge. Então, se eu me habituar a fazer o bem, ainda que de forma teórica, técnica, prática, sem ser sentida, eu vou criar o hábito de fazer o bem. Eu vou me habituar a fazer o bem. E eu vou sentir falta desse bem quando não o faço. Nesse sentido é que colocamos a frase: o hábito faz o monge. Precisamos nós todos, espíritas, especialmente os espíritas, porquanto outros religiosos que nós respeitamos não se sentem com essa obrigação de criar hábitos para a conquista de virtudes, porque já se sentem salvos. Mas nós não nos sentimos salvos. Nós nos sentimos ainda imperfeitos. Nós nos sentimos com necessidade de conquistar valores, porque nós sabemos que quando chegarmos no plano da espiritualidade, seremos avaliados não pelo nosso intelecto, não pela nossa posição social, mas pelos hábitos adquiridos no bem.
Então a doutrina espírita é essa doutrina que cobra de nós mudança de comportamento, aquisição de qualidades. E como essa aquisição, se for conquistada de forma assim espontânea, talvez levemos milênios. Mas se essas conquistas morais nossas forem fruto de assídua observação, obstinação no bem, então nós teremos alcançado aquele patamar de qualidades que jamais imaginaríamos alcançar. Portanto, se apresentamos por um lado o problema de nossas imperfeições, pelo outro, nós apontamos a solução: a prática do bem. Não é à toa e não foi à toa porque Jesus recomendou que amássemos uns aos outros, que perdoássemos 70 vezes 7 vezes, que vigiássemos e orássemos incessantemente, para não cairmos em tentação. Essas recomendações de Jesus envolvem comportamento nosso diante da vida. Comportamento esse que tem de ser trabalhado dioturnamente. Podemos fazer uma espécie de método progressivo. Primeiro eu vou exercitar a boa conduta social. Eu vou aprender a me oferecer para atravessar alguém com dificuldade uma rua. Eu vou investir numa postura educada, cumprimentando de manhã, de tarde, de noite, pedindo licença para passar. Hábitos sociais simples, mas que vão fazer com que a gente vá treinando a prática do bem. Porque algumas vezes nós iremos cumprimentar alguém e esse alguém vai olhar para o outro lado, não vai dar atenção ao nosso cumprimento. Mas como nós queremos praticar o exercício da habitualidade, vamos voltar a cumprimentá-lo no dia seguinte, no outro, no subsequente, sempre. Quem sabe aquela pessoa não é surda e a gente não sabe que ela é surda. Além do que, se eu pratico o bem vem para mim. Se alguém pratica o mal fica com quem pratica. Nós precisamos criar bons hábitos, hábitos de educação no trânsito, de educação em casa. Não é porque eu cheguei em casa que eu me passo a ser um agressor. Na rua, na sociedade, no templo espírita, eu sou fulano de tal, educadíssimo, finíssimo, um espírito elevado. Chega em casa dando grito em todo mundo. Vamos padronizar nosso comportamento. Sejamos a mesma pessoa em todos os lugares. Porquanto o hábito tem de ser posto, primeiro, nos comportamentos sociais, físicos. Depois, em segundo plano, nos comportamentos morais. São mais profundos, mais seletivos, mais complexos, mas tem de ser pouco a pouco. Porquanto precisamos vigiar nossos pensamentos, o que nós andamos pensando, vamos nos habituar a ter bons pensamentos. Como?
Primeiro, não difundindo, não disseminando fuxicos, notícias ruins, tragédias, noticiários deprimentes, que muitos de nós inconscientemente escuta alguma coisa triste e passa adiante, outro, e a gente fica carregado de fluidos negativos. Se nós vigiarmos nossos pensamentos e pensarmos positivamente com mais frequência, primeiro, iremos ter ao nosso lado o convívio permanente do nosso anjo da guarda. Afastaremos de nós a presença de obsessores. Então o hábito faz o monge, o hábito do bem vai fazer-nos monges espirituais, pessoas valorosas. Mas temos que policiar nossos pensamentos, que são eles os pensamentos que comandam nossas ações. Vamos evitar pensamentos negativos, pessimistas. Vamos aprender a orar e vigiar, como recomendou Jesus. Conta uma lenda que no reino dos céus, os arcanjos prepararam um curso intensivo. Nós temos aqui Rosângela, com a evangelizadora. Quem quiser, pode trazer as crianças para ela dar as orientações. E lá no plano espiritual, os arcanjos davam aula de evangelização aos anjos, aos pretensos anjos. Ou seja, era uma escola de anjos. Então aqueles futuros anjos receberam as aulas de como praticar o bem na terra. E esses futuros prováveis anjos desceram para o nosso planeta. Cada um trazia uma caderneta para anotar todo o bem que haviam feito em cada dia. Passaram-se os dias, em determinado momento já era quase 2 horas da tarde, de 1 para 2 horas da tarde, os 2 anjos suados, cansados, um disse para o outro: hoje o calor está brabo, que sertão da Paraíba, negócio pesado. E o pior é que hoje não fizemos nenhum bem. Quando chegarmos lá, no reino dos céus, para prestar contas, esse dia vai passar em branco. Não fizemos tudo que a gente tentou fazer, não deu certo. E precisamos fazer um bem. Você tem alguma ideia? O outro anjo olhou para ele e disse: eu tenho uma ideia. Uma ideia muito interessante. Está vendo aqueles 2 agricultores nordestinos? Eles estão indo para casa com fome, cansados, exaustos, quase 2 da tarde, vão para casa tomar um banho e almoçar. O que você pretende fazer? A gente chega lá junto dele, coloca a mão na testa, ele não está vendo a gente, e a gente transmite o dom do anjo para eles. Ou seja, por 15 minutos, o que eles pensarem vai acontecer. Eles vão receber o dom de um anjo por 15 minutos. Não, fazer isso não. O arcanjo não autorizou isso aí. Sim, não autorizou, mas a gente tem que, hoje vai passar em branco, fazer alguma coisa. Não dá certo não, dá e não dá certo. Você está com medo, rapaz? Vamos tentar. Quem sabe não acontece uma coisa boa. Quem sabe que o arcanjo depois não vai até gostar. Sei não. Vamos testar, rapaz, de ser mole. Vamos. Tocaram na testa de um e tocaram na testa do outro. Cada um recebeu uma dose de 15 minutos de o dom angelical. O que pensasse, aconteceria. Os 2 estavam conversando, eram 2 compadres. Compadre, pronto,
Chegamos nessa estrada que se bifurca. Você vai para o norte, eu vou para o sul. Lembra essa comadre, lembra essa comadre. Até mais, até mais. Um foi para um lado, um foi para o outro. Caminharam alguns metros, quando, de repente, um deles percebeu uma revoada de aves sobrevoando a plantação dele. Ele parou, disse: as aves são tão lindas, mas se as aves pousarem na minha plantação, vai dizimar. Portanto, eu queria tanto que minha plantação fosse 10 vezes maior, 100 vezes maior, porque aí podia descer, as aves se alimentavam, eu teria fartura, não tinha problema. Quando ele acabou de dizer isso, a plantação dele ficou 10 vezes maior, exuberante, viçosa, bonita, os pássaros felizes cantando. Disse: mas eu acho que é a fome. Coçou os olhos. Só pode ser a fome. Quando foi baixando a vista, tropeçou numa coisa, caiu no chão. Que coisa era aquela? Se virou, era um porquinho seu, um porquinho que ele criava. Disse: mas o porquinho não tem jeito não. Eu todo dia prometo a você um curralzinho decente, bonito, asseado, de água cristalina, de comida boa, uma maravilha, mas eu sempre sem tempo de fazer. Mas quando ele pensou nisso, se fez o curral, e o porquinho foi para lá feliz da vida. Disse: mas rapaz, não é possível não, estou doido, eu pirei de vez, eu vou para casa. Chegou em casa, era um casebre, que não era uma casa, era um casebre todo troncho, a porta cheia de remendo, aquelas tábuas com prego para fora, não tinha fechadura, tem uma tramela em cima, que era uma cordinha. Ele puxou a cordinha, a tramela tem na cabeça dele. Ele se segurou assim na porta. Disse: de novo, rapaz, todo dia eu esqueço dessa tramela. Como eu sou descuidado. Como eu queria dar para minha esposa uma casa, um palacete para ela. E se formou o palacete na hora. Ele disse: mas não é possível uma coisa dessa, eu estou sonhando. Entrou em casa, a esposa sorrindo, feliz, poltronas que ele nunca tinha visto, nem poltronas enormes. Ele disse: não quero nem comer agora. Caiu na poltrona, caiu logo em sono profundo, ressonava de fazer gosto. Acordou com os gritos do compadre, batendo na porta: compadre, abre a porta. Acordou-se de um supapo, correu, abriu a porta: o que é que está vendo? Rapaz, estou todo queimado. Isso foi que houve, rapaz, quando a gente estava numa conversa ali. Mas antes, que casa é essa? Depois eu lhe conto, mas conta a sua história. Pois é, a gente quando se despediu, se lembra? Que eu mandei lembrança para a comadre? Lembro. Naquela hora que eu fui seguindo para casa, que eu olhei, lá vi um bando de pássaros. Eu disse: só desgraçado quero comer minha comida, minhas plantas, as comidas sequem as minhas plantas para vocês morrerem. Secou na hora, compadre. Não ficou um garrancho em pé. E os pássaros morreram tudinho. Quando eu me virei, tropecei numa coisa, caí no chão e levei porquinho. Eu disse para ele: mas ô porquinho condenado, todo dia foge, desobediente, melhor para você era morrer. Ele esticou as pernas na hora. Eu disse: puxa vida, eu estou ficando doente, eu vou para casa. Corri para casa, compadre. Cheguei em casa, puxei a tramela, ela tem na minha cabeça. E disse: se a casa de se morar, melhor que fogo tomasse conta de você, queimasse tudo. Queimou na hora, só está o torreirinho, estou até queimado. Os anjos subiram, prestaram conta que o arcanjo disse: olha, essa providência é interessante. De hoje em diante, cada ser humano vai receber alguns minutos do dom dos anjos, para o que pensar vai acontecer. Então, meus queridos amigos, senhoras, senhores, essa questão da gente criar novos hábitos é uma questão preciosa, valorosa, principalmente para nós espíritas que sabemos que teremos amanhã o fruto do nosso trabalho de hoje. Ninguém pense que deixando um saco de dinheiro vai garantir lugar no céu, coisa alguma.
A transformação é íntima e é personalizada. Cada um de nós é que deve cuidar da nossa reforma. Para nós fazermos essa nossa reforma, é preciso que a gente trabalhe numa via complexa. Primeiro, não sabemos com perfeição, em detalhes, quem somos nós. Muito embora desde a antiguidade grega, que há aquela frase do templo de Delfos, homem, ou conhece-te a ti mesmo, a gente não se conhece, não nos conhecemos. Mas não nos importa nos conhecermos, façamos o bem, basta fazermos o bem, porque para nos conhecermos era preciso nos lembrar, para nos lembrar nós ficaríamos deprimidos, neurotizados, e por isso Deus faz com que a gente esqueça o passado, e a gente não sabe quem verdadeiramente nós somos, mesmo porque não importa saber quem fomos, o importa saber quem pretendemos ser. O passado já passou. Deus não pergunta quem eu fui, o que é que eu estou fazendo agora, o que eu pretendo ser. É assim que Jesus espera por nós. Ele não questiona pelo tempo que se passou, porque em verdade todos nós, todas as criaturas do universo, transitaram pela ignorância, praticando males equivocados. Então, equívocos, mazelas, faz parte da estrutura psicológica do ser vivente, intelectualizado, evidentemente. Portanto, nós precisamos criar hábitos, o hábito de fazer o bem, como eu disse há pouco, ainda que de forma não natural, não espontânea. Vamos dizer, eu não vou nunca mais, daqui para frente, eu não vou dizer palavrão, vou evitar tirar do meu dicionário palavrões, eu não vou insultar as pessoas, eu vou controlar a minha língua. Nós não sabemos quem somos. E para estudo da nossa personalidade, para compreendermos um pouco quem somos nós, vamos então fazer uma rápida visualização naquilo que o pai da psicanálise, Freud, diz acerca da nossa personalidade. Para que a gente compreenda a complexidade que é a nossa personalidade. Diz Freud que nós somos formados de 3 itens ou 3 níveis de consciência: o id, o ego e o superego. O id, para Freud, é aquela parte do inconsciente onde estão arquivados os nossos impulsos, as nossas pulsões, os nossos instintos mais grosseiros, a nossa selvageria, o nosso ser animal, está lá no id, desejando vir à tona, desejando explodir. Quantas vezes a gente está no dia a dia sentindo vontade de dizer umas coisas, umas verdades, e que a gente, por ser espírita, freia um pouco. Esse querer dizer a verdade, insultar, bater no outro, agredir, quebrar uma cadeira, é o id querendo vir à consciência, vir até o ego. O ego é o nosso eu presente, que fica controlando um pouco o id para que a gente não faça tudo o que os impulsos querem que a gente faça. E existe o superego, na visão de Freud, que é uma instância formada pela aquisição de valores, de tabus sociais, de costumes sociais,
que foram se formando no passar das décadas, pela educação da nossa cultura. E a gente interioriza isso, ou seja, matar não é bom porque a gente vai para a cadeia, roubar não é bom, enganar, mentir, enfim, são valores que a sociedade disse que nós devemos evitar, que a gente incorpora na gente, e ele chama isso de superego. Então o nosso ego está diante de uma luta entre o superego, que diz, ó, isso é pecado, cuidado, e do id, o instinto que diz, faça, que é pecado não, faça, pode meter a mão na cara dele. E o ego fica controlando isso aí, nessa briga. André Luiz, no livro No Mundo Maior, faz uma divisão semelhante. Ele diz que nós temos 3 níveis de consciência. O consciente é aquilo que está na atualidade, que nós estamos vivendo. O subconsciente é o que está abaixo, está próximo da consciência, que de repente aflora a consciência. E o superconsciente, que é o ideal, são as aspirações nossas, de conquista de valores morais, de patamares mais sublimados do ser humano. Portanto, se Freud fala em id, ego e superego, André Luiz fala em consciente, subconsciente e superconsciente. O fato é que nós, para criarmos novos hábitos, que não é fácil, mas que é a solução, como eu citei no início, Kardec, na questão 685A, diz que a educação moral, ela é feita de hábitos que se repetem. Nós precisamos então treinar muito esses hábitos. Mas esses hábitos são complicados. São complicados, sabe por quê? Porque Freud, também o pai da psicanálise, observou uma artimanha que nós temos. Nós temos várias desculpas para não fazermos o que deve ser feito, ou para nos eximirmos dos que fizemos. Ele penetra no que ele chama de mecanismo de defesa. O ser humano, nenhum ser humano, gosta de ser considerado uma pessoa má, uma pessoa equivocada, uma pessoa fragilizada, medrosa. Ninguém gosta de não ser valorizado, ninguém gosta. Portanto, o ser humano cria automaticamente os mecanismos de defesa. Quando a gente diz para um espírita, para alguém, venha trabalhar na casa espírita, ele cria um mecanismo de defesa. Eu não tenho tempo. Quando eu me aposentar, eu vou trabalhar no espiritismo. Aí quando ele se aposenta do trabalho, se aposenta da vida também, vai para o mundo espiritual, não vem para o centro espírita. Tem dupla aposentadoria, dançou. Portanto, nós, para criarmos novos hábitos, é complexo, porque nós criamos justificativas para nós assumirmos compromissos conosco mesmo. Todos nós sabemos decorados o mecanismo de defesa de projeção. Todo mundo sabe que quando a gente começa a notar defeito nos outros, a gente faz o seguinte, aponta. Está vendo fulana? Está vendo fulano? Tem tal, outro, mentiroso. É mentira. Aquele é um enganador, preguiçoso. Quando a gente aponta para alguém, via de regra, é um mecanismo de projeção. Aquele defeito que você vê no outro é seu, você está projetando no outro.
se eu consigo ver com facilidade mentirosos, é porque quem é mentiroso mais sou eu. Se eu consigo ver embusteiros, pessoas sem palavras, porque justamente essas pessoas que têm esse defeito em maior intensidade, sou eu. E as pessoas citam o exemplo da própria forma como a mão se apresenta, um dedo apontando para lá e 3 apontando para a gente. Ou seja, quando aponta um defeito lá, eu tenho 3 vezes mais. Mecanismo de defesa. Outro mecanismo de defesa é a racionalização. Você quer fazer uma coisa, não dá certo, e a gente vai dizer: fulano, olha, você tentou fazer, mas não deu certo. Não, deu certo. Foi porque a peça está quebrada. Enfim, arranja argumento e não assume que errou. Não assume que foi incompetente. Chama-se isso o mecanismo de racionalização. Tem outros que diante do aperto precisa trabalhar, precisa fazer alguma coisa, e a pessoa não faz, quando é apertado tem que fazer, começa a chorar. Chama-se mecanismo de regressão, volta à infância. Chora pelos cantos, não, porque todo mundo está cobrando demais de mim, todo mundo, só eu. Mas Freud, esse psicanalista austríaco, ele, de família judaica, ele notou que existe um mecanismo de defesa que todo espírita devia buscar. Ora, por que nós estamos falando em mecanismo de defesa? Porque nós estamos propondo aos senhores e senhoras, a todos nós, assumirmos a postura de criar hábitos. Mas na medida que formos criar o hábito, nós vamos ter os nossos mecanismos de defesa dizendo: não faça não. Isso é um absurdo, já fez demais, está tudo errado. Ou o que você está fazendo está certo, o pessoal reclama, mas o pessoal é porque é falador. São mecanismos de defesa que nós temos para não aceitar nossas falhas, nossos equívocos. Mas de todos os mecanismos de defesa, existe um que se destaca de forma excepcional por Freud. É aquele chamado de sublimação. E sublimação para o espírita já dá uma conotação de coisa sublime, de coisa lá em cima, de vibrações magníficas, que nós precisamos buscar atender esses objetivos. E como chegar a esse ponto? Se eu quero criar novos hábitos, encontro dificuldades de criar novos hábitos, então sugere Freud que existe um mecanismo de defesa chamado sublimação, que significa o seguinte: é aquele que nasce com vontade de bater, esmurrar as pessoas que encontra na rua. Eu estou com vontade de dar um murro na cara do professor, dar um soco na barriga de alguém. Quem adere à psicologia do mecanismo de defesa de sublimação faz o seguinte: eu vou extravasar esses meus impulsos entrando na área do esporte. Eu vou ser boxeador, eu vou jogar voleibol, onde eu posso dar saques e cortadas violentas, onde eu posso extravasar esse impulso de esmurrar. E assim sucessivamente eu vou aplicar as minhas qualidades em coisas valorosas. Se eu tenho um desejo incontido de sexo, uma doença dentro de mim, a minha mente atormentada, então eu devo procurar as artes, a música, ser um musicista, ser um pintor, ser um escultor, que na hora que eu estiver compondo, fazendo uma música, ou pintando uma tela, ou fazendo uma argamassa de uma escultura,
eu estaria esquecido, adormecendo, contornando aquele impulso do ide, para não me atormentar mais. E de tanto eu fazer o bem, e de tanto eu trabalhar agora na pintura, na música, nas artes, na ciência como pesquisador de laboratório, fazendo inventos novos, eu estarei fazendo mecanismos de defesa de sublimação, estarei vencendo meus próprios defeitos. Chico Xavier parece que ele fazia essa experiência do hábito faz o monge. Ou seja, ele não queria parar de trabalhar. Era daquela filosofia que consta do seguinte: alguém diz para outro, mas fulano, eu só vejo você fazendo o bem. Isso é porque eu não tenho tempo de fazer o mal, meu amigo. Eu dedico tanto tempo ao bem que falta tempo para fazer o mal. Não é que eu seja bom, não, falta tempo. E Chico era mais ou menos isso. Ele tinha a obsessão de fazer o bem. Ele poderia ser classificado como o hábito do bem que faz o monge de Deus. E quando eu me lembro que eu durmo 8 horas por dia, quem sabe até um pouco se incluir a sesta, e me lembrar que Chico Xavier dormia 4 horas por dia, 5 horas por dia, às vezes 3 horas só, pouquíssimo, para não perder tempo. Nós precisamos de entender que o tempo é fantástico, é uma preciosidade em nossas mãos, que essa vida passa rápido, quando menos a gente espera, já está idoso, e o tempo passou. Então ele trabalhava incansavelmente. Quando chegava para almoço, que terminava de almoçar, ele ficava esperando a charrete para ir para a fazenda modelo, onde iria trabalhar. Demorava em torno de 20 minutos entre o fim do almoço e a chegada da charrete para levar Chico Xavier para o seu trabalho profissional. Aí chega o espírito fluminense do poeta Cassimiro Cunha. Oi, Chico, tudo bem? Tudo ótimo. Porque ele conversava com os espíritos como nós conversamos entre nós. Não, está muito bem não, Chico. Você está aí desocupado, sem fazer nada. Você não quer aproveitar esse tempo, não, esses 20 minutos? Eu tenho uma proposta para lhe dar. Você almoça, termina de almoçar e vai psicografar umas poesias, enquanto a charrete não chega. No passar dos meses, nós vamos publicar um livro, seria, quem sabe, a sobremesa. É um livro feito com a sobremesa, pós-almoço. Ele ficou assim, ele disse, olha, lembre-se, que cabeça vazia é casa do diabo. Então não pode ter cabeça vazia. E aí vem um conselho para todos nós. O grande risco que nós passamos é ter cabeça vazia, é não estar fazendo nada. É um perigo não estar fazendo nada, porque quando não estamos fazendo nada, estamos fazendo tudo errado. Porque é justamente na hora de não fazer nada que se encosta em nós. Quando não encosta o espírito, vem a nós o nosso id, o nosso inconsciente, os nossos impulsos negativos, nossas pulsões, nossos desejos, chegam nessa hora de não fazer nada. Portanto, todo dia, os parentes de Chico diziam para ele, Chico, você não aprende não, almoçar vai escrever, ofende, eu não posso parar. É essa a recomendação para nós, eu não posso parar. Precisamos criar o hábito de fazer o bem, o hábito de trabalhar,
de trabalhar com prazer, de sentir prazer em trabalhar. Porque a gente, às vezes, imagina que o trabalho seja algo cansativo. Muitos chegam a imaginar o paraíso do descanso eterno. Isso não é paraíso, não. Isso é inferno eterno. Ficar a vida toda sem fazer nada é impossível. É insuportável. É preciso trabalhar e muito. Trabalhar com prazer. Trabalhar no bem. Voltando para as vibrações positivas. Harmonizando-se com as leis divinas. É isso que traz para nós o prazer de trabalho. Na universidade, em uma universidade de Illinois, dos Estados Unidos, um cientista, Adam, ele fez uma experiência com jalecos de médicos. Pegou 2 grupos de pessoas. Uma disse: vocês vão ficar com a roupa que vocês têm. A outro grupo disse: vocês vão ficar com essa roupa que vocês têm, mas vão colocar sobre a roupa que vocês possuem um jaleco de médico. Sintam-se médicos a partir desse instante. Para o outro grupo disse: sintam-se médicos. E fez um acompanhamento psicológico durante vários e vários dias. E chegou à conclusão de que aqueles que não tinham vestido o jaleco de médico, não obstante tivessem sido induzidos a entender que eram médicos, não mudaram em nada o comportamento. Mas aqueles outros que receberam o jaleco, sentiram-se melhores, mais naturais, mais inteligentes, mais sóbrios nas decisões, mais sábios, sentiu-se médicos. E ele disse então: por isso que eu afirmo que o hábito faz o monge. Por isso que defendo essa teoria. Quem de nós já não percebeu que quando você se encontra com um médico na rua, a receita que ele passar não tem o efeito da receita que você recebe lá no consultório dele? Parece que a roupa tem uma imponência. Eu me encontrei com uma amiga médica várias vezes nas vias públicas. Conversa vai, conversa bem. Mas um dia me encontrei com essa mesma criatura nos corredores do hospital com o jaleco de médica. Quase que passa por cima de mim. Passo ereta. Oi? E eu fiquei com a boca. Oi? Como a vestimenta, o hábito, a roupa, o jaleco alterou o comportamento daquela pessoa. E devemos então fiscalizar a nós próprios. Não é só a roupa, é a posição social. Ah, fulano é o presidente do centro. Grande coisa. Quem sabe obsediado. Fulano é governador, é presidente, é isso aqui. É preciso muito cuidado com o posto, com a roupagem que o posto incorpora na pessoa. Você deixa de ser a pessoa. Quem já não percebeu que quando você conversa com uma pessoa até certo ponto orgulhosa, num passeio público, ela é uma coisa, mas quando ela passa dirigindo um carro da Ferrari, é numa imponência daquele carro espetacular que mal fala com você. Se você cochilar, lhe atropela. A imponência da roupa que ele está vestindo, do carro que está usando, da posição social. É preciso trabalhar nossos comportamentos. É preciso trabalhar a nós próprios, criar hábitos novos. Porquanto, se eu não sou bom, se eu sei que eu tenho defeitos, uma coisa eu tenho que ter como objetivo: perseguir diuturnamente
com a proposta de criar hábitos positivos, de ser uma pessoa saudável, amiga, cristã acima de tudo, porque eu só trago bens para mim. Porque criando hábitos positivos, eu tenho como intuições a ajuda do meu guia, como final de reta, Jesus de Nazaré, crescimento espiritual para todos nós, fortaleza de nossas almas. O hábito pode fazer o monge, desde que seja um hábito voltado ao bem. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.